Meu amigo, esse som que você acabou de ouvir tem uma história espetacular aqui nesse país. Deixa eu te contar uma coisa. Esse som foi criado pelo mestre, por um grande preparador e depois construtor, né? O inventor de escapamentos dimensionados aqui no Brasil, que é o Jacinto Sarachu, um uruguaio que viveu por aqui, fundou a fábrica da Sarachu e no final dos anos 80 ele acabou indo embora. Mas, para você saber quem foi Jacinto Sarachu, que ele não foi um cara que da cabeça dele ele falou, vou criar escapamento dimensionado. Para isso, ele adquiriu muito conhecimento nas pistas. Ele era um dos maiores preparadores do país. E naquela época, no comecinho dos anos 80, o cara já era multicampeão. Ele já tinha feito motos assim espetaculares para muita gente. Entre eles, um cara chamado Antônio Jorge Neto, que é o Netinho, que simplesmente ganhou Daytona. Ganhou Daytona, as 100 milhas de Daytona, levando o Sarachu como preparador. Essa história está contada num documentário chamado 100 milhas de Daytona, um documentário para lá de especial, de 1900, foi feito recentemente, mas ele conta a história lá da vitória de 1983 do Netinho, lá em Daytona, onde eles levaram uma equipe super reduzida, sem apoio nenhum. O cara foi do bolso, o pai dele bancando a parada, e os caras simplesmente arrepiados. Eu acho que você tem que ver esse documentário, ele tá aí no link, é realmente emocionante você entender. E o mecânico, né, o cara que fez a motoca lá, que nada mais era do que uma TZ250, então se você é do mundo 2 tempos, você sabe bem do que eu tô falando, era moto que vinha 250 por hora, meu amigo. Tinha trecho que vinha mais rápido. A TZ é a mãe das RDs. Por exemplo, a TZ350 é quem inspirou as RDs 350 a serem produzidas em larga escala, né? Ela é a moto, a inspiração desse projeto aqui. E esse cara, o Jacinto Sarachu, quando foi para Daytona, ele se inspirou nas motos, nas equipes de fábrica, todas as fábricas estavam lá nessa corrida, que tinha as 100 milhas e as 200 milhas. Para você ter uma ideia, o Kenny Robert Jr. andava na equipe principal da Yamaha, com aquela moto amarela que todo mundo conhece, né? Edição Kenny Roberts aí. Enfim, era uma TZ maravilhosa. Bom, o Sarachu fazia parte daquilo, ele colheu todos os dados, ele fotografou na mente as coisas, ele desenvolveu uma moto do zero em 4 dias praticamente, e o resultado você assiste aí nesse documentário maravilhoso. Agora, você deve estar se perguntando, Cris, e o que tem isso a ver com o vídeo de hoje? Porque o vídeo de hoje é simplesmente uma volta ao passado. Por meses eu batalhei até conseguir um par de ponteiras Sarachu. Uma coisa que, cara, é muito difícil. Quem tem não vende. Isso aqui todo mundo guarda essas ponteiras aí, né? É um verdadeiro troféu. Porque quando eles voltaram lá de Daytona, o Sarachu, ele empreendeu, ele virou um grande fabricante de escapamentos dimensionados, né? Famoso, até hoje existe escapamento Sarachu, porém, ele saiu do negócio, ele vendeu essa fábrica no final dos anos 80. Mas os dimensionados que ele fazia para a época eram simplesmente sensacionais. Claro, não tinha esse design lindo que a gente vê hoje, né? De titânio, com as bordinhas azuladas, as imensas... Não, cara, era raiz mesmo. Mas era completamente calculado para desempenho total. Não era só bonito. Que, aliás, bonito eles não eram muito não, para te falar a verdade. Mas eles tinham um desempenho espetacular. E esses escapamentos são tratados como ouro hoje. Difícil achar um par dimensionados. Mas as ponteiras, de tanto procurar nos grupos e mandar mensagem para todo mundo e tal, eu consegui. Justamente com um cara que também é apaixonado por 2 tempos, que é o Bardu, que é o organizador lá do encontro de 2 tempos em Leme, aquele mega encontro de Leme lá. Aliás, Bardu, muito obrigado aí por você ter guardado por anos essas ponteiras sem saber que elas viriam parar aqui na nossa RD 350. Então, senhoras e senhores, o que eu tenho para te mostrar é um pedacinho da história.
Porque quando a gente estava lá nos anos 80, finalzinho nos 90, e a identidade das pessoas não era um telefone celular, né? Você se comunicava de outra forma, né? E uma das formas de você saber, você estava lá no rolê com a tua galerinha em frente à lanchonete da moda lá na tua cidade, e aí você se perguntava, e aí, e o fulano? Tá vindo? E aí você escutava lá de longe, umas 4 quadras de distância, o Sarachu berrando, vindo em direção lá ao local do encontro. E aí todo mundo falava, não, ele tá chegando, ele tá chegando. Ou seja, isso aqui era mais do que uma assinatura, era um telefone celular sonoro. Era uma coisa fantástica, você ouvia de longe e todo mundo queria ter, né? Existiam outros fabricantes à época, na época eu não pude ter Sarachu, mas eu tinha Vax, mas nada apitava igual o Sarachu, gente, vamos falar bem a verdade, essa é a grande verdade. Com esse par de ponteiras à mão, a nossa RD passou a produzir o som que você vai ver a partir de agora. Então, senta, bota um fone de ouvido, porque a partir de agora, meus amigos, o que você vai ouvir é um dos sons mais espetaculares do planeta. Jacinto Sarachu, da RD 350. Esse era o som dos anos 80 e 90, ali, finalzinho de 80 e começo de 90, quando as RDs 350 e as dois tempos da época usavam os escapamentos do Jacinto Sarachu. E dessa forma, com esse som espetacular na mente e na memória, é que a gente vai ficando por aqui. Eu espero mesmo que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, me ajuda aí a trazer mais conteúdos, deixa um baita de um like e eu acho que a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Isso é anos 80, gurizada!
que pariu.